Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e na nossa aula de História de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história da nossa cidade. Mas olha só o título dessa aula: Imperatriz, Isolamento Secular. O que significa isso? Imperatriz era isolada? E secular? Vem de quê? Vem de século, né? Um século tem quantos anos? 100 anos. Será o que a gente vai apresentar nessa aula para vocês? Então vem comigo primeiro para saber qual que é o objetivo da nossa aula. Reconhecer a história como resultado da ação do ser humano no tempo e no espaço, com base na identificação de mudanças e permanências ao longo do tempo. Identificar os processos de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico ocupado. Então, turma, Imperatriz, ela foi fundada em 1852, né? E após a sua fundação, seu território foi se expandindo, foi crescendo por toda a parte sudoeste do nosso estado. As nossas terras, elas eram férteis e favoreciam tanto a agricultura, o cultivo de alimentos, como a pecuária, a criação de animais. Em 1860, começou a crescer na nossa cidade as fazendas de criação de animais, de gado principalmente, né? A plantação de tabaco, de algodão, de feijão, de cana-de-açúcar, tá? E o rio Tocantins, ele funcionava para o transporte de mercadorias que vinham tanto de Belém como do estado do Goiás, tá? E aqui em Imperatriz eram produzidos diversos produtos. Eram produzidas peças a partir do couro do boi, tá? Era produzida rapadura, era produzido açúcar, era produzido fumo, enfim, diversas mercadorias saíam daqui de Imperatriz para outros locais do Brasil, mais precisamente do Pará e do Goiás. Só que por que a gente fala que Imperatriz era isolada? Veja só essa fala de um dos autores chamado Coutinho. Lá para as margens do Tocantins existe uma vila e o seu estado mostra bem quanto está longe das vistas do governo. Sem templo para a matriz, sem casa da Câmara, sem cadeia e até sem professor público. É a Vila da Imperatriz, uma pobre povoação, rica de elementos para ser uma grande cidade, que vegeta abandonada, inteiramente esquecida. Tá? Imperatriz, ela passou muito tempo sem receber investimentos do governo estadual. Tá? Por isso que a gente diz que ela era isolada. E esse isolamento todo durou 100 anos, né? Durou um século. E como que era Imperatriz no início do século XX? Olha só, a atividade agropecuária, ela cresceu muito em Imperatriz, desde a sua fundação, né, até o início do século XX. Para você ter ideia, no início do século XX, existia em Imperatriz cerca de 40 mil cabeças de gado. E sabe como que era feito para elas serem vendidas? Os vaqueiros, né, andavam a pé por toda a região com gado, vendendo de fazenda em fazenda, porque naquela época não tinha como transportar os animais. Tá? No início do século XX, não existiam estradas, porém, em 1912, chegou em Imperatriz as linhas de telégrafo, que era uma espécie de telefone na época em que era possível estar se comunicando com todo o país. Já na década de 1930, foi aberto um campo de pouso para receber os aviões do Correio Aéreo Nacional. Tá? Então a gente começou a receber e enviar correspondências para diversos locais do nosso estado. Já na década de 40, o transporte de mercadorias pelo Rio Tocantins se intensificou mais ainda, né?
Imperatriz passou a ser um ponto de distribuição de mercadorias, interligando os estados do Goiás e o estado do Pará. E aí, quando a gente completou 100 anos, quando a Imperatriz completou 100 anos, nós não tínhamos expressividade política, né, e econômica. E ainda não possuíamos estradas. Olha só, aqui a gente tem a imagem de um telégrafo. Não sei se você já tinha visto, mas ele é esse equipamento aqui que está na imagem, tá? E o telégrafo era um aparelho que conseguia transmitir mensagens por meio de códigos para pessoas que estavam a milhares de quilômetros. A funcionalidade do aparelho era possível por meio da eletricidade que codificava as mensagens através de fios. E aqui nós temos uma aeronave típica, né, da época, que era utilizada pelo Correio Aéreo Nacional, que chegou em Imperatriz lá pela década de 30. Quando que Imperatriz começou a ter um boom de crescimento, né? Com a construção da rodovia Belém-Brasília. Lá na década de 50, 1950, o Brasil era governado por um presidente chamado Juscelino Kubitschek. E ele tinha uma meta de fazer o Brasil se modernizar dentro do espaço, né, dentro do período do mandato dele. E para isso ele pensou o quê? Eu preciso construir muitas estradas para interligar os locais mais distantes do Brasil. E aí ele resolveu construir uma estrada chamada Belém-Brasília. Essa estrada ela iria possuir mais de 2.000 quilômetros de extensão. Ia começar lá no estado do Goiás, tá? Passar pelo Maranhão e até chegar no Piauí. E sabe quem que estava no meio dessa estrada? A nossa cidade, Imperatriz. Aquela cidadezinha até então esquecida, isolada. Aqui a gente tem uma imagem da construção da rodovia Belém-Brasília. Olha só, diversos homens trabalhando, derrubando árvores, né, para abrir espaço para a estrada. E na segunda imagem já tem todo o caminho aberto. Imperatriz, então, ela passou a ser um ponto de apoio para a construção da estrada. E existiam algumas linhas de trabalho, tá? Existia uma linha que saía do Goiás e existia outra que saía do Pará. Automaticamente, eles iam trabalhando para que se encontrassem. E Imperatriz recebia diversos trabalhadores nessa época, máquinas, aviões, helicópteros, enfim. Imperatriz se transformou em um canteiro de obras. Só que o que ocorria? O centro da nossa cidade era ali na Praça da Meteorologia, né? Rua 15 de Novembro, foi por ali que a cidade começou. E a BR-010 ficava um pouquinho distante. O que eles resolveram? Resolveram, então, abrir uma avenida que interligasse a BR ao centro da nossa cidade. O nome dessa avenida se chamou BR-14. Mas lá no ano de 1970, esse nome foi alterado para Avenida Dorival Pinheiro de Souza. A Avenida Dorival Pinheiro de Souza é a primeira avenida de Imperatriz, tá? A construção da estrada foi um desafio muito grande para o governo municipal. Por quê? Porque Imperatriz não tinha estrutura alguma naquela época. Inclusive, não tinha nem energia elétrica. Existia apenas alguns geradores, né, de energia na cidade, mas não era acessível para a população. A rodovia BR-010, a Belém-Brasília, ela foi inaugurada nessa data, veja, 25 de janeiro de 1961, pelo presidente Juscelino Kubitschek. Aqui a gente tem uma imagem, né, do então presidente Juscelino Kubitschek fazendo uma visita às obras, tá, da BR aqui na região de Imperatriz. Na estrada entre Belém e Brasília, o despertar de Imperatriz. Então, com a construção da BR-010, Imperatriz terminou a década de 50 muito, né, diferente. Imperatriz recebia pessoas de todas as regiões do país,
para aqui empreender, né? Criar empresas, plantar, criar animais, pessoas que vinham aqui, que chegavam aqui no intuito de aproveitar o crescimento da cidade, né? Morar aqui e contribuir para que a Imperatriz avançasse cada vez mais. E a prefeitura, ela não tinha estrutura, né? A nossa cidade, ela não tinha infraestrutura, ela não tinha saúde, ela não tinha educação. Enfim, a cidade não estava evoluindo. E aí o prefeito da época, que era o Raimundo Barros, ele pensou que eu preciso melhorar as condições da cidade. E aí ele começou a abrir várias ruas na cidade. As primeiras ruas foram abertas interligando a Praça de Fátima a Belém, Brasília. Aqui nós temos dois mapas onde a gente pode comparar Imperatriz na década de 40 e Imperatriz na década de 60. Então, antes da construção da rodovia Belém-Brasília, você pode observar que existiam poucas quadras, né, poucos quarteirões de casas. Após a construção da Belém-Brasília, você já consegue compreender o quanto a construção da rodovia foi importante para a cidade através, né, do crescimento de quadras. Então, muita gente já morava em Imperatriz na década de 1960. Lá em 1970, muitas ocupações irregulares surgiam na cidade. Então, as pessoas chegavam de outros locais, abriam um terreno ali, construíam da forma que queriam, tá? Então, isso eram ocupações irregulares. A Avenida Dorival Pinheiro de Souza e a Avenida Getúlio Vargas já existiam, só que elas eram trafegáveis, você só conseguia andar lá no verão, no período que não chovia. Porque quando chovia, era só lama e barro, devido à falta de asfalto, à falta de infraestrutura, né? E aí, o prefeito da época, ele começou a doar vários terrenos no bairro Nova Imperatriz. E viu-se a necessidade de abrir uma nova avenida. Foi aí que foi criada a Avenida Bernardo Saião, tá? E olha só, o primeiro asfalto de qualidade em Imperatriz, ele só chegou no ano de 1980, quando o governo do estado resolveu, né, pavimentar algumas ruas, quase 130 anos após a fundação da nossa cidade. Aqui a gente tem uma imagem de 1960, onde você consegue observar a Praça de Fátima, né, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, ao fundo o Rio Tocantins, e as duas avenidas, Dorival Pinheiro de Souza e Getúlio Vargas, que até então não tinha infraestrutura nenhuma. Mas já existiam muitas casas, olha só, você vê que aquela região já era bastante povoada. E como que era Imperatriz na década de 60? Na década de 60, Imperatriz começa a se tornar um polo econômico. E aqui foi instalado uma sede do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia. Em 1º de fevereiro de 1960, os empresários eles fundaram a Associação Comercial de Imperatriz. E aconteceu também a fundação de um dos primeiros hospitais da nossa cidade. A década de 70 foi muito importante para a Imperatriz, né? Foi quando aqui foi instalada a CEMAR, que era a Companhia Energética do Maranhão, tá? Teve também a implantação da Telefônica de Imperatriz, né, para que as pessoas pudessem se comunicar. E em 1975, que Imperatriz passou a contar com um sinal de televisão. Até então não tinha televisão na cidade, né? E só aí a gente pode considerar que Imperatriz deixou de ser isolada. Aqui a gente tem uma imagem do primeiro jornal impresso da nossa cidade, que foi o Jornal Progresso, que foi fundado em 3 de maio de 1970. Quer saber mais sobre a história de Imperatriz? É só pegar esse livro, tá?
Imperatriz, cidade da gente, na biblioteca da sua escola. Faça uma leitura, se aprofunde mais para conhecer a história da nossa querida cidade. Por hoje é isso, turma. Até o nosso próximo encontro. Tchau!